Então vamos lá falar de um tema que é super pedido, que é uma dor de muita gente sofre com isso, que é começar um projeto super empolgado, seja um projeto pessoal, seja um projeto profissional, um novo emprego, um novo projeto, projeto de emagrecimento, de dieta, de academia. Você começa super motivado, você começa com aquela energia surreal de vou fazer, vou acontecer, vou mudar o mundo, vou mudar minha vida. E aí, no meio do caminho, você vai se deparando com as dificuldades e quando você vê, você já desistiu. Você já engavetou, você já deixou para trás aquilo que você estava tão motivado. Essa história já aconteceu com você? É comum para você isso? Hoje a gente vai falar sobre isso e como você se manter constante naquilo que você se propôs a fazer. Eu vou te dar algumas dicas práticas aqui nesse vídeo que vai mudar a tua perspectiva aí em relação à constância, à disciplina, à motivação e o que você precisa fazer para se manter firme e forte ali no que você se propôs. Vamos lá. Eu vou começar aqui falando de como que você não desiste. Sabe o que precisa para você não desistir? Você precisa de um porquê forte. Tenha um porquê forte. Se o teu porquê for fraco, se ele for irrelevante, você vai desistir, gente. Porque, olha, quando a gente começa algo novo, quando a gente começa um projeto novo, seja um projeto pessoal, no caso da dieta, atividade física, seja no trabalho, a gente vai encontrar muitas dificuldades. Eu já te falo de antemão que não vai ser fácil. Independente do projeto que você for fazer, vai ser difícil, você vai ter obstáculo, você vai ter dificuldade, você vai ter dias que você não vai estar legal. Aqui mesmo, para eu vir gravar esse vídeo, eu precisei deixar algumas coisas de lado, eu precisei driblar algumas situações do meu dia, e até, às vezes, uma falta de vontade mesmo que você não tá, você precisa passar por cima. E aí você precisa ter um porquê. Se você tiver um porquê forte, você não vai desistir. O nosso cérebro, ele ancora, né? Ele faz uma ancoragem naquilo que a gente colocou como motivo. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Muitos dos meus projetos que deram muito certo, projeto de estudo, do trabalho, que eu consegui desenvolver e crescer com isso, e aí quando eu falo crescer, crescer mentalmente, ganhar mais dinheiro, ser promovida, ter sucesso, foram motivados por um porquê que me faziam não desistir. E aí pode ser, cada pessoa tem um porquê individual, tá? Muitos dos meus porquês é a minha família, né? A minha família tem pessoas que eu amo muito, que eu apoio muito, que precisam de mim, e isso faz com que eu não desista, né? Porque assim, tem muitos fatores no nosso dia que poderiam fazer a gente desistir. Tem muitos fatores que acontecem que você fala, nossa, é melhor eu desistir, eu vou estar ganhando mais se eu desistir, tô muito cansado, E não é fácil, gente, a rotina não é fácil, o dia a dia não é fácil, as coisas vão acontecendo, as situações adversas, as situações desafiadoras, elas vão acontecer. E aí o que a gente precisa ter é lembrar por que a gente começou. Por quê? Porque assim, você não começa do nada. Você tem um motivo. O que te trouxe a começar? Vou dar um exemplo aqui do YouTube. Às vezes você quer gravar vídeo e aí você fica, não, mas eu tô cansada, não, mas eu tenho vergonha. Não, o que vão pensar de mim? Gente, por que você quer estar aqui? Eu sei o porquê eu quero estar aqui. Eu tenho uma missão. A minha missão é fazer com que as pessoas enxerguem o seu potencial e que desbloqueiem, destravem através da comunicação. Então você também precisa ter o seu. Qual que é o teu porquê? Você quer ensinar alguma coisa para o mundo? Você quer ser notado por alguma... Você quer ser autoridade em alguma coisa? Então isso precisa estar muito forte em você, porque senão você vai desistir. Então, número 1, identifique o teu porquê. Por que você quer fazer tal projeto? Às vezes você quer fazer uma faculdade. Por que você quer fazer essa faculdade? Qual que é o teu objetivo? Quando eu fiz a minha faculdade há 10 anos atrás, é porque eu queria ganhar mais. Eu era vendedora de uma concessionária e eu queria ser promovida. Eu sabia que uma faculdade, um papel, um certificado, ele ia me proporcionar novas oportunidades, que eu ia conseguir concorrer a outras vagas, que eu ia ficar mais apta ao mercado. E isso me fez não desistir, porque, gente, 5 anos fazendo engenharia, eu fiz engenharia mecatrônica. 5 anos fazendo engenharia é difícil.
E eu trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18, às vezes 19, 20, porque eu trabalhava com vendas, né? Sempre trabalhei com vendas. Eu tava cansada. Eu não tinha filho na época. Eu formei um pouquinho antes de ter filho. Mas geralmente eu tava muito cansada, eu queria ir pra casa, eu tava com fome, eu tava com sono, no outro dia tinha que estar cedo na empresa de novo. Mas se eu desistisse, as possibilidades iam se fechar para mim, porque a faculdade era uma possibilidade para eu ficar mais apta, para eu vencer. Então, eu não desisti por isso e formei. Aí depois tive meu filho é um dos meus grandes motivadores, né? Que é quem tem filho sabe, é um super combustível pra gente. E aí eu fui atrás de pós-graduação, difícil pra caramba também. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, meu primeiro MBA, eu amamentava. E eu, às vezes, assistia a aula amamentando. Gente, assim, sim, porque, ai, mas nossa, você não podia esperar. Sim, eu podia esperar, mas eu não queria esperar. Eu queria que as coisas acontecesse para mim numa velocidade que eu não tinha que esperar. Se eu esperasse, talvez eu não teria conseguido tudo que eu consegui depois. Que aí eu fiz o MBA, depois eu fiz a formação de coaching e abriram portas para mim que eu jamais imaginei. Então, às vezes, quando você espera, beleza, você vai esperar, você não vai cansar, mas também nada vai acontecer na sua vida. Se você não tiver com o porquê forte, você vai desistir, porque não é fácil, tá bom? Próximo. Comece pequeno. Fracione as suas metas. Eu sempre falo isso, já tem outros vídeos aqui falando isso, mas isso é muito importante. Às vezes você quer, assim, fazer projetos grandiosos, mas o pequeno detalhe você não cuida. Né? Eu dei até um exemplo no outro vídeo. Às vezes você quer vencer o mundo, você quer dominar o mundo, mas você não arruma a tua cama. Você não limpa a tua casa. Não limpa o teu armário, a tua gaveta. Então, assim, começa pequeno, mantenha constância, vá no detalhe. Às vezes você muda um detalhe do seu dia e esse detalhe transforma a sua vida. Você cria um pequeno hábito, não, vou caminhar meia hora por dia. E esse caminhar meia hora por dia muda toda a tua vida. E é algo que você nem imaginava. É algo que você achava que não fazia diferença. Porque às vezes a gente negligencia os detalhes. E por negligenciar os detalhes, a gente não consegue o grande, né? Não consegue atingir grandes objetivos, mas porque você está negligenciando aqueles pequenos detalhes. Tem uma frase que eu adoro, amo muito. O extraordinário mora nos detalhes. Então, quando você foca no detalhe, quando você faz o básico bem feito funciona. Foca no básico, foca no dia a dia, foca naquilo que você faz sempre. Sabe, naquele hábito ali? Não, tô querendo emagrecer, mas todo dia depois do almoço eu como um doce. Isso é um detalhe, mas é um detalhe que tá te prejudicando, é um detalhe que tá te sabotando. Ah, não, mas sexta-feira eu tenho que tomar minha cerveja. É um outro detalhe também. Eu quero ler um livro, mas eu fico 3 horas no Instagram. Outro detalhe. Improdutivo, 3 horas improdutivas. Então, foca nesses detalhes e mantenha constância. Convença sua mente, o seu cérebro, de que você vai mudar aquele pequeno detalhe. E aí você vai ver outros pequenos detalhes mudando. Porque imagina, se você não come um docinho, que eu dei o exemplo, ou se você deixa essas horas improdutivas em rede social e vai ler um livro, você vai começar a trabalhar sua mente, você vai começar a evoluir, ter um pouco mais de bagagem. E aí você vai começar a mudar. É automático, gente, uma coisa leva a outra. Não negligencie os pequenos detalhes, tá? Próximo, crie uma atmosfera que não dependa de motivação. Cria rituais que não dependam de motivação. Por exemplo, quero começar uma atividade física, mas você não se programa, você não coloca o despertador, você não organiza sua roupa, você não organiza o seu tênis, não sabe nem para onde está o seu tênis meia, você não sabe nem se ainda tem. Como é que você vai começar uma atividade física? É praticamente impossível, né? Não, eu quero começar uma dieta, mas você não compra uma verdura para ter na sua geladeira, você não compra uma fruta. Como é que você vai se programar? Porque na hora que você tiver fome, você vai comer até parede, você vai comer o que tiver na frente. Se programa, se ajuda. Quando você se ajuda,
As coisas acontecem. Você quer começar uma atividade física? Não, amanhã eu vou acordar cedo para correr, para ir na academia, para ir caminhar. Deixa sua roupa separada, bonitinha, deixa o seu tênis separado. Se ajuda. Cria uma atmosfera que você não tenha que acordar super motivado para as coisas acontecerem. Porque pode acontecer de você acordar desmotivado. E aí? Você vai depender de motivação? Se você for depender de estar tudo perfeito para você começar algo, você não vai começar. Gente, não adianta. Se você quiser o ambiente perfeito, as condições perfeitas, tudo perfeito, esquece. Você não vai fazer nada. Porque sempre vai acontecer alguma coisa, sempre alguém vai te falar alguma coisa. Então, assim, você precisa ter a sua mente focada naquilo que você quer. Você quer começar algo novo? Se ajuda. Né? Eu quero me organizar para um projeto novo que eu preciso. Se ajuda. Você já tem uma agenda para você anotar suas ideias, seus insights? Você já tem um roteiro? Já tem um projeto? Se ajuda a criar um ambiente que você não precise de motivação. Isso é fundamental. Celebre as pequenas vitórias. Você precisa celebrar o que você já conquistou. Às vezes a gente sobe tanto a régua, às vezes a gente se cobra tanto que a gente esquece de olhar e agradecer pelo que a gente já conquistou, de se parabenizar pelo que a gente já conquistou. Isso é muito importante. Se você não consegue enxergar o seu valor, se você não consegue olhar para trás e ver o quanto que você já superou, o quanto que você já venceu, você espera que quem faça isso? Ninguém vai fazer isso. Então, celebra as pequenas vitórias. Nossa, eu consegui ir para academia um dia, parabéns, que show! É isso aí. Consegui comer um pouco mais saudável, consegui avançar no livro, consegui avançar no projeto, consegui ser mais produtivo hoje. Ótimo, se parabenize, comemore. Faça um brinde com água no final do dia que seja. Comemore, enxergue, a gente precisa enxergar o nosso valor. Não espere que o outro enxergue, a gente precisa saber em que a gente é bom. Olhar e falar, não, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu preciso melhorar. Ok, mas a gente precisa saber em que a gente é bom, tá? Isso é muito importante. E uma dica muito, muito legal, que eu gosto muito, inclusive, que me ajudou muito no meu processo de emagrecimento, me ajuda muito em vários projetos, é tornar público o que eu quero. O que eu quero fazer, né? E aí, quando eu comecei no meu projeto de emagrecimento, há alguns anos atrás, eu sempre gostei de postar muito no Instagram. Então, eu postava eu na academia, desde que o Instagram não tinha nem story de vídeo, não tinha nem story, que era só feed. E postava foto, postava refeição, postava atividade física, aí depois entrou os stories de foto, aí postava as fotinhos lá, depois entrou os stories de vídeo, aí comecei a postar os vídeos na academia, os vídeos de alimentação, receita, e aí as pessoas começam a mandar mensagem, né? As pessoas começam a falar, nossa, eu tô me inspirando em você, ou então, poxa, parabéns, e aí você começa a ter esse compromisso. E até hoje eu posto. Inclusive, se você não me segue lá, me siga, por favor. Se inscreve aqui, deixa comentário. Eu sempre esqueço de pedir, mas você já sabe. Então, até hoje eu posto lá e isso é legal porque, assim, quando eu deixo... É difícil não postar. Praticamente todo dia eu posto lá a minha rotina e se eu esquecer, se eu não postar, as pessoas me cobram. Então, olha que bacana. Você acaba criando uma atmosfera ali onde você motiva e você é motivado. E se você não motiva, as pessoas, elas sentem falta. Então é bacana isso. Torna público, faz um compromisso comigo. Às vezes você não quer postar no Instagram, ok. Faz um compromisso comigo, um grupo no WhatsApp, que aí você vai criar uma atmosfera onde um vai motivar o outro. Isso é muito valioso. Então, gente, isso são essas as dicas por hoje, as dicas que eu uso na minha vida. O que eu falo aqui é tudo que eu uso na minha vida, tá? Eu não falo coisas que eu ouvi falar, não. É o que eu uso na minha vida, tá? Eu anoto, eu separo, que eu acho que é muito importante a gente compartilhar aquilo que funciona. E por hoje é isso, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.